Você já percebeu que tem pessoas que enfrentam os mesmos obstáculos que você e vencem? Mesmas circunstâncias, mesmas limitações, mesmos recursos, mas elas constroem, elas avançam, elas conquistam. E você? Você empaca, você desiste, você recua. E não é porque elas têm mais sorte, não é porque elas têm mais talento, é porque elas operam com uma mentalidade completamente diferente da sua. E você acha que mentalidade é motivação, acha que é acordar animada, acha que é assistir vídeo inspirador, acha que é repetir afirmação positiva. Mas não é. Mentalidade vencedora não tem nada a ver com sentir-se bem. Tem tudo a ver com operar funcionalmente mesmo quando tudo dentro de você grita para parar. E aqui está a verdade que vai te desconfortar. A razão pela qual você não tem mentalidade vencedora não é porque não sabe como construir. É porque você não está disposta a pagar o preço. Porque construir mentalidade vencedora não é trabalho confortável. Não é jornada bonita, não é processo que te faz sentir bem. É demolição brutal de quem você é para reconstruir do zero. E ninguém te conta isso. Vendem ilusão de que mentalidade vencedora é estado mental positivo que você alcança através de gratidão e visualização. Mas não é. É estrutura de operação, que você constrói através de repetição exaustiva de comportamentos que te destroem por dentro. É fazer o que precisa ser feito quando cada célula do seu corpo pede para parar. A maioria das mulheres vai morrer com mentalidade de vítima intacta. Vai passar vida inteira culpando circunstâncias, reclamando de injustiças, justificando por que não deu certo, e vai morrer pensando que vencedoras têm privilégios que ela não teve, sem nunca reconhecer que vencedoras construíram mentalidade que ela se recusou a construir. Mas você não precisa ser uma delas. Existe forma de construir mentalidade que te faz operar quando outros param, que te faz continuar quando outros desistem, que te faz conquistar quando outros só sonham. Não é bonito, não é inspirador, mas funciona. E no final, resultado é a única coisa que importa. Mulheres que vencem não têm mentalidade diferente porque nasceram assim. Elas criam círculos de força onde mentalidade é treinada diariamente como músculo, não discutida como conceito. Onde desconforto é buscado, não evitado. Onde resultado importa mais que sentimento, porque elas entendem que mentalidade bonita não vale nada. Mentalidade funcional vale tudo. E é exatamente por isso que existe um grupo exclusivo no WhatsApp. Se você se sente travada na vida, vive deixando tudo para depois e não alcança seus objetivos, aproveite esta oportunidade. Clique aqui embaixo na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Lá você tem acesso a materiais práticos que vão te ajudar a organizar sua semana e ser mais produtiva e disciplinada. Entre para o grupo VIP do WhatsApp agora mesmo. Mas deixe isso aberto em outra aba. Você entra depois de absorver o que vem a seguir. Porque o próximo insight vai te mostrar exatamente por que sua mentalidade atual garante que você vai perder. Agora me responda. Quantas vezes você desistiu quando ficou difícil? Quantas vezes você parou quando perdeu motivação? Quantas vezes você abandonou quando não viu resultado imediato? E depois culpou circunstâncias, culpou timing, culpou falta de recursos, quando na verdade foi sua mentalidade fraca que te fez desistir. Quantas vezes você viu obstáculo e voltou? Quantas vezes você enfrentou resistência e cedeu? Quantas vezes você sentiu desconforto e fugiu? E então racionalizou. Não era para ser. Não era o momento certo. Não era o que eu queria de verdade. Quando na verdade era exatamente o que você queria. Você apenas não tinha mentalidade para conquistar. Quantas vezes você disse que ia fazer diferente e fez igual? Quantas vezes você prometeu não desistir e desistiu? Quantas vezes você jurou que dessa vez seria diferente e foi exatamente igual? Não porque você é incapaz, mas porque mentalidade não mudou.
E comportamento segue mentalidade. Sempre. Você está operando com mentalidade de perdedora agora mesmo, achando que circunstâncias precisam mudar para você começar, achando que precisa sentir-se pronta para agir, achando que precisa de condições perfeitas para conquistar. Quando vencedoras entendem que você cria condições através de ação. Não espera condições para agir. E se o que você acabou de ouvir te irritou, ótimo. Deixe seu like neste vídeo. Não pela gentileza, pela verdade. Faça um trato. Se até o final você sentir que isso não expôs sua mentalidade fraca brutalmente, pode retirar o like. Mas comece agora reconhecendo que você não tem mentalidade vencedora. Ainda. Inscreva-se no canal também. Isso ajuda o algoritmo a entregar essas verdades para quem está perdendo com mentalidade de vítima. E me conta nos comentários. De que cidade você está assistindo? Agora vamos desmontar isso. Porque o que vem agora vai revelar as 5 diferenças brutais entre mentalidade vencedora e mentalidade perdedora. As 5 formas que vencedoras operam que perdedoras se recusam a operar. E por que você vai continuar perdendo até operar como vencedora? Diferença. Miro 1. Vencedoras agem sem sentir vontade. Perdedoras esperam motivação. Você acha que vencedoras estão sempre motivadas, sempre animadas, sempre com energia, mas não estão. Elas sentem preguiça como você, sentem cansaço como você, sentem falta de vontade como você. Diferença é que elas agem mesmo assim. E deixa eu te dizer o que acontece na prática. Vencedora acorda às 5 da manhã, corpo gritando para ficar na cama, mente dizendo que pode começar amanhã, cada célula pedindo para adiar, e ela levanta mesmo assim. Não porque quer, porque precisa, porque construiu mentalidade que não negocia com sentimento. Perdedora acorda no mesmo horário, sente mesma resistência, mas cede. Hoje estou cansada. Amanhã eu começo. E amanhã repete, e depois de amanhã. E ela fica presa em ciclo eterno de espera por motivação que nunca vem de forma consistente. E então não faz nada de forma consistente. Perdedora espera acordar motivada. Espera sentir vontade. Espera energia chegar. E como isso nunca acontece de forma consistente, ela não age de forma consistente. Ela age quando sente vontade, que é raramente. E então não conquista nada. E culpa a falta de motivação. Quando na verdade o problema é dependência de motivação. E tem algo mais profundo aqui. Cada vez que você cede à falta de vontade, você reforça padrão. Você treina cérebro que sentimento controla ação, que você só age quando quer. E esse treinamento destrói qualquer possibilidade de construir mentalidade vencedora. Porque vencedora é exatamente o oposto. É agir especialmente quando não quer. Vencedora entende que motivação é resultado de ação, não pré-requisito. Ela age sem vontade, força movimento. E depois que começa, depois que está em fluxo, motivação aparece. Mas ela nunca espera motivação para começar, porque se esperasse, nunca começaria. Disciplina precede motivação. Sempre. E isso significa acordar e fazer o que precisa ser feito independente de como você se sente. Significa executar quando você quer fugir. Significa continuar quando cada parte de você quer parar. Significa operar como máquina. Não como sistema emocional dependente de estado interno para funcionar. E você pode odiar isso. Pode achar desumano. Pode achar que elimina espontaneidade. E está certa. Elimina. Mas espontaneidade não constrói nada duradouro. Disciplina constrói. E você escolhe. Espontaneidade confortável ou conquista. Não dá para ter os dois. Diferença. Negra 2. Vencedoras interpretam dor como crescimento. Perdedoras interpretam como sinal de parar. Quando você sente desconforto, o que você faz? Você para, você recua, você evita, porque você interpreta desconforto como sinal de que algo está errado, como aviso para parar,
como indicação de que você está no caminho errado. E seu cérebro foi programado assim. Dor significa perigo. Desconforto significa ameaça. Então você foge. É instinto de sobrevivência. Mas em mundo moderno, desconforto não significa perigo físico. Significa crescimento psicológico. Significa que você está expandindo além do que conhece. E fugir disso é condenar-se a permanecer pequena. Vencedora interpretou diferente. Ela sente desconforto e pensa: bom, estou crescendo. Ela sente resistência e pensa: isso é fronteira, é onde transformação está. Ela reprogramou interpretação. Desconforto não é sinal de parar, é sinal de estar no lugar certo. Vencedora interpreta desconforto como crescimento, como sinal de que está expandindo, como evidência de que está saindo de zona de conforto. Ela busca desconforto, ativamente, porque ela sabe que tudo que vale a pena está do outro lado de desconforto. E se ela não está desconfortável, ela não está crescendo. E ela treina isso. Ela se coloca em situações desconfortáveis deliberadamente, não porque gosta, mas porque sabe que a única forma de expandir capacidade de tolerar desconforto é experimentar desconforto. É como músculo. Você não fica forte evitando peso. Você fica forte carregando peso que te força a crescer. Então, quando vencedora sente desconforto, ela não para. Ela acelera. Ela sabe que desconforto é zona onde transformação acontece. É fronteira entre quem ela é e quem ela está se tornando. E ela habita desconforto deliberadamente. Não porque gosta, mas porque funciona. E tem algo crucial aqui. Quanto mais você evita desconforto, menor sua zona de conforto fica. Quanto mais você busca facilidade, mais difícil tudo parece. Você está treinando intolerância. Está ensinando seu sistema que desconforto é inaceitável. E então qualquer dificuldade pequena te paralisa. Perdedora evita desconforto a todo custo. Fica em zona de conforto. E então se pergunta por que não progride, por que não conquista, por que não muda. E a resposta é simples. Porque crescimento é desconfortável. E ela escolhe conforto sobre crescimento. Toda vez. E cada escolha de conforto reforça padrão. Cada evitação de desconforto diminui capacidade. Até que você vive em zona de conforto tão pequena que qualquer coisa te desestabiliza. Qualquer mudança te aterroriza. Qualquer desafio te paralisa. E você está presa, não por circunstância, por escolha de evitar desconforto. Isso está fazendo sentido? Comenta aqui. Porque o que vem agora vai ficar mais pesado. Diferença. D'Ágora 3. Vencedoras se responsabilizam por tudo. Perdedoras culpam tudo. Quando algo dá errado, qual é sua primeira reação? Procurar culpado. Procurar desculpa. Procurar razão externa que explique por que não funcionou. Procurar qualquer coisa exceto sua responsabilidade. Porque assumir responsabilidade dói. Vencedora assume responsabilidade por tudo, mesmo quando não é culpa dela, mesmo quando circunstâncias foram desfavoráveis, mesmo quando outras pessoas falharam. Ela pergunta: o que eu poderia ter feito diferente? Onde eu falhei? Como eu posso melhorar? Ela assume controle total. E isso não é masoquismo, é estratégia, porque se tudo é culpa de outros, você não tem poder de mudar. Você é vítima de circunstâncias. Mas se você assume responsabilidade, mesmo que não seja toda sua, você recupera poder. Você pode fazer diferente. Você pode melhorar. Você pode conquistar. Perdedora culpa tudo. Culpa economia. Culpa sistema. Culpa família. Culpa falta de oportunidade. Culpa injustiça. E cada culpa é abdicação de poder. É entregar controle da sua vida para fatores externos. É escolher ser vítima, em vez de protagonista, e vítima nunca vence, por definição. Diferença. Bora 4. Vencedoras focam em processo. Perdedoras focam em resultado. Você quer resultado, quer conquista, quer chegada, e fica obcecada por isso.
fica checando se já chegou, se já conquistou. E como demora, como não acontece imediato, você desiste. Porque resultado não veio. Vencedora foca em processo. Ela não fica checando o resultado. Ela executa processo diariamente. Confia que processo correto executado consistentemente produz resultado inevitavelmente. Não importa quanto tempo leve, ela não está focada em quando, está focada em fazer o que precisa ser feito. Hoje, de novo e de novo. E isso liberta, porque você não controla resultado, você não controla timing, você não controla variáveis externas, mas você controla processo. Você controla suas ações diárias, você controla execução. E quando você foca no que controla em vez de obcecar sobre o que não controla, você para de sofrer e conquista naturalmente. Perdedora quer atalho, quer resultado rápido, quer conquista imediata. E quando não tem, desiste. Procura outro caminho, outro método, outra estratégia. E fica pulando, nunca executa nada tempo suficiente para funcionar. E nunca conquista. Porque conquista vem de consistência. Não de urgência. E agora que você conhece as 5 diferenças, deixa eu te dar sinais brutais de que você tem mentalidade de perdedora. Não para te machucar, para te acordar. Porque reconhecimento é primeiro passo para a mudança. E se você não reconhece, você não muda. Sinal Marlboro 1. Você tem mais desculpas que resultados. Conta comigo. Quantas vezes esta semana você explicou por que não fez algo? Quantas vezes você justificou por que não deu certo? Quantas vezes você racionalizou falta de progresso? Se número de desculpas excede número de conquistas, você tem mentalidade de perdedora. Porque vencedora não tem tempo para desculpas, está ocupada demais executando. E quando algo não funciona, ela não explica, ela ajusta e tenta de novo. Desculpa é luxo de quem não está comprometido, de quem mantém saída de emergência, de quem não queimou ponte. Sinal Nergolada 2. Você começa forte e termina fraca. Você começa projeto com empolgação. Primeiros dias são intensos. Primeiras semanas são produtivas. E então energia cai. Consistência quebra. E você abandona. Padrão de início forte e desistência progressiva. É marca registrada de mentalidade de perdedora. Porque vencedora entende que início é fácil. Empolgação carrega. Novidade motiva. Desafio é manter quando empolgação acaba. Quando novidade passa. Quando fica chato. Quando fica difícil. Consistência no tédio é o que separa a vencedora de perdedora. Sinal Nervura 3. Você fala mais do que faz. Você anuncia planos, compartilha intenções, declara metas, e então não executa. Você gasta energia em falar sobre fazer em vez de fazer. E falar te dá dopamina de conquista sem trabalho de conquistar. Então você fica satisfeita sem ter feito nada. Vencedora fala pouco, faz muito. Ela não anuncia, ela executa em silêncio. E quando tem resultado, resultado fala por ela. Ela não precisa dizer que vai fazer. Ela mostra que fez. E diferença é brutal entre quem fala e quem faz. Sinal Mergura 4. Você muda de estratégia mais que executa a estratégia. Você tenta a abordagem por 3 semanas, não vê resultado, muda para outra, 3 semanas, não vê resultado, muda de novo, e fica pulando, coletando estratégias, nunca executando nenhuma tempo suficiente. Colecionadora de métodos é perdedora crônica, porque problema não é estratégia. Problema é execução. Qualquer estratégia razoável funciona se executada consistentemente por tempo suficiente. Mas você não quer ouvir isso. Você quer acreditar que existe estratégia mágica que produz resultados sem trabalho. E fica procurando. E nunca encontra, porque não existe. Sinal 5. Você se compara com quem está atrás, não com quem está à frente. Você olha para quem está fazendo menos que você e se sente bem. Pelo menos eu não sou como ela. E usa isso como a justificativa para a mediocridade, para não fazer mais,
para não ir além. Vencedora se compara com quem está à frente, com quem já conquistou o que ela quer, e usa isso como combustível, como referência, como prova de que é possível. Ela não olha para baixo para se sentir melhor, olha para cima para se forçar a subir. Diferença. Válvula 5. Vencedoras eliminam opção de desistir. Perdedoras mantêm saída de emergência. Você começa algo mantendo plano B, mantendo saída de emergência, mantendo opção de voltar. Se não der certo, eu volto para o que estava fazendo. E essa saída é garantia de fracasso. Porque quando fica difícil, e sempre fica, você usa a saída, você volta, você desiste e racionaliza. Eu tentei, não funcionou. Quando na verdade você não tentou, você experimentou mantendo escape, e na primeira dificuldade, escapou. Comprometimento parcial produz resultado parcial, que é nenhum. Vencedora queima pontes, elimina saídas, se compromete totalmente. Ou isso funciona, ou eu morro tentando. E essa eliminação de alternativa cria foco absoluto. Cria determinação que não existe quando você tem plano B, porque sem saída, única opção é fazer funcionar. E então, você faz. E sim, isso é arriscado. Sim, isso é assustador. Sim, isso exige coragem brutal. Mas vitória exige aposta total. Exige eliminar opção de recuo. Exige compromisso que não permite desistência. E maioria não está disposta a isso. Maioria quer vitória mantendo possibilidade de volta. E então nunca vence. Considere o caso de uma mulher que queria mudar de carreira. Ela começou estudando nos fins de semana, mantendo emprego seguro, mantendo opção de não mudar se ficasse difícil. E ficou difícil. Estudar enquanto trabalha é exaustivo. Resultados demoram. Dúvida cresce. E ela usou saída, voltou para a segurança, e nunca mudou. Até que ela viu alguém fazendo exatamente o que ela queria. E perguntou como. E a resposta foi brutal. Eu pedi demissão antes de ter novo emprego. Queimei ponte, ou eu fazia funcionar ou eu ficava sem nada. Então fiz funcionar. E ela percebeu. Ela nunca tinha se comprometido de verdade. Sempre manteve escape. Então ela fez diferente. Pediu demissão, queimou ponte, eliminou saída. E terror absoluto a dominou. Mas também foco absoluto. Sem opção de voltar, única opção era fazer funcionar. Então, ela fez. 6 meses depois, ela estava em carreira nova. Não porque ficou mais fácil, mas porque ela eliminou a opção de desistir. Tá fazendo sentido até aqui? Deixa o like se você está vendo que sua mentalidade atual é exatamente o que te impede de vencer. Agora vou te revelar algo que vai mudar como você enxerga a construção de mentalidade. Algo sobre quanto tempo realmente leva. Porque você quer que seja rápido, quer transformação em semanas, quer mentalidade vencedora em mês. E não vai ter. Construir mentalidade vencedora leva no mínimo 1 ano de prática diária sob pressão. Não 1 ano pensando sobre, 1 ano fazendo, 1 ano agindo sem vontade, 1 ano operando em desconforto, 1 ano assumindo responsabilidade total, 1 ano focando em processo, 1 ano sem opção de desistir, 1 ano de execução brutal. E maioria desiste em 3 meses, porque 3 meses é onde entusiasmo inicial acaba, onde realidade de quão difícil é te atinge, onde você percebe que não é sprint, é maratona, e você não está condicionada para maratona. Então para, e volta para a mentalidade antiga, e repete resultados antigos. Mas se você aguenta, se você persiste, se você executa diariamente por ano inteiro, mesmo quando tudo em você grita para parar, algo fundamental muda. Você para de operar emocionalmente. Você para de depender de sentir-se bem para agir. Você para de precisar de condições perfeitas. Você se torna máquina funcional. E isso não é bonito. Não é inspirador. Não é história que viraliza. Mas é real. É como mentalidade vencedora realmente se constrói. Não através de insights.
não através de revelações, mas através de repetição exaustiva, de comportamentos corretos até que virem automáticos, até que sejam quem você é. Seu cérebro absorve o ambiente como uma esponja absorve água. Se você convive com pessoas com mentalidade vencedora, você absorve. Se você convive com pessoas com mentalidade de vítima, você absorve. Não é força de vontade, é contágio. Se você se sente travada na vida, vive deixando tudo para depois e não alcança seus objetivos, aproveite esta oportunidade. Clique aqui embaixo na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Lá, você tem acesso a materiais práticos que vão te ajudar a organizar sua semana para dar conta de todas as demandas. Entre para o grupo VIP do WhatsApp agora mesmo. Mas guarde esse link. Você entra depois de terminar este vídeo, porque o que vem agora vai te mostrar como começar a construir mentalidade vencedora hoje. Mas antes de te dar passos, preciso destruir 3 mentiras que você acredita sobre mentalidade vencedora. 3 coisas que te vendem que simplesmente não são verdade. E enquanto você acreditar nelas, você não vai construir nada. Mentira número 1. Mentalidade vencedora te faz feliz. Não faz. Mentalidade vencedora te faz funcional. Te faz produtiva, te faz conquistar, mas não necessariamente feliz. Porque felicidade vem de conforto, de facilidade, de ausência de pressão. E mentalidade vencedora opera exatamente no oposto disso. Vencedora escolhe desconforto, escolhe dificuldade, escolhe pressão. Porque sabe que é onde crescimento está. E crescimento é frequentemente no oposto de felicidade momentânea. É troca de prazer presente por conquista futura. E essa troca não te faz feliz agora. Te faz realizada depois. Se você quer felicidade, fique em zona de conforto. Evite desafios, busque prazer, mas não reclame quando não conquista. Porque conquista exige sacrifício de felicidade presente. Exige fazer o desconfortável, o difícil, o doloroso. E você não pode ter os dois simultaneamente. Mentira, número 2. Mentalidade vencedora elimina medo. Não elimina. Vencedoras sentem medo como você. Sentem ansiedade como você. Sentem insegurança como você. Diferença é que elas agem apesar de. Não esperam medo passar. Não esperam sentir-se corajosas. Agem com medo ativo. Coragem não é ausência de medo. É ação na presença de medo. É fazer quando você está aterrorizada. É continuar quando você está tremendo. É decidir quando você está insegura. Medo não impede vencedora. Porque ela aprendeu que medo é informação, não comando. Se você está esperando não sentir medo para agir, você nunca vai agir em nada importante. Porque coisas importantes sempre vêm com medo. Sempre. Então você ou age com medo ou não age em nada que importa. Escolha é entre ação desconfortável ou paralisia confortável. Mentira, número 3. Mentalidade vencedora vem de dentro. Não vem. Vem de fora. Vem de uma ação externa repetida. Que eventualmente muda a estrutura interna. Você não pensa seu caminho para a mentalidade vencedora. Você age seu caminho. Você força comportamento correto repetidamente até que mentalidade atualize para match. Maioria tenta mudar mentalidade primeiro. Tenta pensar diferente. Tenta acreditar diferente. Tenta sentir diferente. E espera que isso produza comportamento diferente. Mas não produz. Comportamento muda a mentalidade. Não o contrário. Você age como vencedora. E mente aceita que você é vencedora. Então pare de tentar pensar como vencedora. Comece a agir como vencedora. E mente vai seguir. Mas nunca o contrário. Pensamento sem ação é fantasia. Ação sem pensamento correto é progresso, porque a ação correta eventualmente produz pensamento correto. Mas pensamento correto sem ação não produz nada. E antes de te dar protocolo de construção, vou te dar teste definitivo. Teste que não mente. Teste que revela brutalmente se você tem mentalidade vencedora
ou está apenas fantasiando sobre ter. Teste de pressão extrema. Próxima vez que você estiver sob pressão brutal, prazo impossível, recurso insuficiente, obstáculo inesperado. Observe sua primeira reação. Você procura desculpa? Você pensa em como escapar? Você considera desistir? Mentalidade de perdedora. Você procura solução? Você pensa em como fazer funcionar? Você considera alternativas? Mentalidade vencedora. Porque pressão revela mentalidade real. Não mentalidade que você pensa que tem. Não mentalidade que você gostaria de ter. Mentalidade que realmente opera. Sob pressão, máscara cai. Performance desmorona. E o que resta é estrutura real. E se estrutura é de perdedora, você descobre ali. E maioria falha neste teste. Maioria pensa que tem mentalidade vencedora porque opera bem sem pressão. Mas operar bem sem pressão não significa nada. Qualquer um opera bem sem pressão. Teste é operar sob pressão. É funcionar quando está desmoronando. É persistir quando está quebrando. Então teste você mesma. Crie pressão deliberadamente. Estabeleça prazo apertado. Comprometa-se publicamente. Elimine saídas de emergência. E observe como você opera. Se você opera funcionalmente, você tem base de mentalidade vencedora. Se você colapsa, você tem trabalho a fazer. E negação não ajuda. Só reconhecimento brutal ajuda. Se você se reconheceu nessas mentiras, comenta aqui embaixo. Construir. Uma palavra. Quero ver quantas de vocês estão prontas para construir mentalidade de verdade em vez de apenas pensar sobre. Agora vou te dar. Protocolo de construção. Não são dicas, não são sugestões, é protocolo. Você segue ou não constrói. Simples assim. Passo 1. Identifique comportamento de vencedora em uma área. Não todas. Uma. Qual é comportamento específico que vencedora nessa área executa que você não executa? Seja brutalmente específica. Vencedora nessa área age diariamente sem motivação. Vencedora nessa área opera em desconforto constante. Comportamento específico observável. Passo 2. Execute esse comportamento diariamente por 30 dias. Não quando sentir vontade, diariamente. Independente de como você se sente, independente de resultado, independente de dúvida. 30 dias consecutivos. Se pular um dia, recomece contagem, porque consistência é o que constrói mentalidade. Passo 3. Documente execução. Não resultado, execução. Dia 1. Executei comportamento mesmo sem vontade. Dia 7. Executei mesmo em desconforto brutal. Dia 15. Executei mesmo duvidando que funciona. Documento não é para ninguém ver. É para você como ter evidência concreta de que está construindo. Passo 4. Aos 30 dias, avalie mudança interna. Não mudança de resultado. Mudança interna. Comportamento está mais fácil? Resistência diminuiu? Você está operando com menos esforço consciente? Se sim, mentalidade está mudando. Se não, você não executou de verdade. Revisit Steps. Passo 5. Adicione segundo comportamento. Não abandone primeiro, adicione segundo e repita protocolo, e depois terceiro e quarto, até que você esteja operando com múltiplos comportamentos de vencedora simultâneos. E então, você não está tentando ter mentalidade vencedora. Você tem. E isso parece simples. Parece óbvio. Parece que qualquer um pode fazer. E qualquer um pode. Problema não é complexidade, é disposição. Maioria não está disposta a executar comportamento desconfortável diariamente por 30 dias. Maioria desiste em semana. E então não constrói nada. E deixa eu te dar exemplo brutal de como isso funciona na prática. Você identifica. Vencedora treina todos os dias independente de vontade. Comportamento específico. Você vai executar isso por 30 dias. Dia 1. Você acorda sem vontade, corpo pesado, mente resistindo. Você treina mesmo assim. 30 minutos.
Não precisa ser perfeito, precisa ser feito. Dia 3. Pior. Desconforto maior. Dúvida atacando. Isso vai funcionar? Você quer o treina mesmo assim. Porque você não está treinando para resultado imediato. Está treinando mentalidade. Está construindo o padrão de fazer sem vontade. E cada dia que você faz, reforça padrão. Dia 7. Você quer pular. Está cansada, tem desculpa boa. Poderia pular hoje. Ninguém saberia. Mas você não pula. Porque pular quebraria construção, quebraria corrente. E você teria que recomeçar. Então você não pula, você executa. Mesmo que mal, mesmo que abreviado, mas executa. Dia 15. Algo mudou. Resistência ainda existe, mas está menor. Você ainda não quer, mas já não é batalha brutal para começar. Mentalidade está mudando. Comportamento está se integrando, você está construindo, e você percebe. E isso te motiva a continuar. Dia 30, você executa. E percebe que não lutou tanto, que começou mais fácil, que resistência diminuiu significativamente. Comportamento virou hábito. E hábito é base de mentalidade. Você construiu pequeno pedaço de mentalidade vencedora. Agora adiciona próximo comportamento. E repete. Você conhece alguém que precisa parar de pensar e começar a construir? Compartilha esse vídeo, porque mentalidade não se constrói sozinha, e quem não constrói fica com mentalidade que herdou, que na maioria dos casos é mentalidade de vítima perpétua. Agora vou te contar o que acontece quando você constrói mentalidade vencedora de verdade, o que realmente muda, e não é o que você pensa. Primeira mudança: você para de precisar de inspiração externa. Você não precisa mais de vídeo motivacional. Não precisa de coach te empurrando. Não precisa de grupo te animando. Você opera independentemente, porque mentalidade vencedora é sistema interno autossustentável. Não depende de input externo constante. Segunda mudança. Você interpreta obstáculos diferente. Você vê obstáculo e não vê razão para parar. Vê desafio a ser resolvido. Vê oportunidade de crescer. Vê teste de comprometimento. Você não evita obstáculo. Você o atravessa, sistematicamente, funcionalmente, sem drama. Terceira mudança. Você tolera menos de si mesma. Você não aceita mais desculpas, não aceita procrastinação, não aceita autossabotagem. Você desenvolveu padrão interno brutal. E quando você não atende, você sente, não culpa, não vergonha, mas reconhecimento claro de que você está abaixo do padrão que construiu. Quarta mudança. Resultados começam a aparecer. Não magicamente, mas naturalmente, porque você está operando consistentemente, está executando diariamente, está persistindo quando outros param. E ação consistente produz resultado inevitável. Pode demorar, mas vem, sempre. Quinta mudança. Você se torna referência. Pessoas ao seu redor começam a perguntar como você faz, como você consegue ser tão consistente, como você aguenta tanto desconforto, como você não desiste. E você não tem resposta bonita. Você apenas faz. Porque mentalidade vencedora não é segredo, é disposição. E essas mudanças não são simultâneas. São progressivas. Primeira mudança vem em semanas, segunda em meses, terceira em meio ano, quarta e quinta em ano ou mais. Construção é lenta. Mas resultado é permanente, diferente de motivação que é rápida, mas temporária. Mas tem armadilhas. Armadilhas de falsa mentalidade vencedora. Jeitos que você engana a si mesma, pensando que construiu mentalidade quando apenas criou ilusão. Armadilha, Irmamura 1. Mentalidade de palco. Você opera como vencedora quando tem plateia, quando está sendo observada, quando tem testemunhas. Mas sozinha, você volta para padrão de perdedora. Você desiste, você cede, você evita. Mentalidade real funciona sem plateia. Funciona quando ninguém está olhando. Funciona quando você é a única testemunha. Armadilha número 2.
Mentalidade seletiva. Você opera como vencedora em uma área, mas em outras é perdedora completa. Você é disciplinada no trabalho, mas desorganizada em casa. Você é persistente em projeto, mas desiste em relacionamentos. Mentalidade real é transversal. Não fica limitada à área, se expande, contamina tudo. Armadilha. Maura 3. Mentalidade performática. Você age como vencedora, mas pensa como perdedora. Você força comportamento, mas narrativa interna é de vítima. Você faz o certo pelos motivos errados, e isso não sustenta. Mentalidade real alinha pensamento e ação. Não é performance, é integração. Armadilha, número 4, mentalidade temporária. Você constrói mentalidade vencedora, opera assim por meses, e então vida fica fácil. Pressão diminui, e você relaxa, e volta para padrão antigo. Mentalidade real se mantém sem pressão externa. Não precisa de crise para funcionar, funciona em qualquer condição. Armadilha, AR5, mentalidade teórica. Você entende mentalidade vencedora perfeitamente. Pode explicar, pode ensinar, mas não executa. Você tem conhecimento sem aplicação, tem teoria sem prática, e conhecimento sem execução não vale nada. Mentalidade real é demonstrada em ação, não em explicação. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Porque conteúdos como este não são para quem quer se sentir bem, são para quem quer resultados reais. Para quem está disposta a fazer trabalho brutal de construção. Para quem entende que sentir-se bem e conquistar são frequentemente opostos. E vou te contar algo que ninguém fala sobre custo de não construir mentalidade vencedora. Custo de permanecer com mentalidade que você tem. Custo de nunca fazer trabalho de construção. Primeiro custo. Você vive culpando. Você culpa circunstâncias, culpa pessoas, culpa sistema, culpa azar. E cada culpa é abdicação de poder. É admissão de que você não controla sua vida. É uma aceitação de posição de vítima. E vítima nunca vence, nunca conquista, nunca controla. Segundo custo. Você repete ciclos. Você tenta coisas, desiste. Tenta outras, desiste. Fica pulando. Nunca executa nada tempo suficiente para funcionar. E se pergunta por que nada dá certo. Quando na verdade nada dá certo porque você nunca deu tempo para dar certo. Você desistiu antes. Terceiro custo. Você desperdiça potencial. Você tem capacidade. Você tem inteligência. Você tem recursos, mas não tem mentalidade para usar tudo isso. Então, capacidade não se manifesta. Inteligência não se aplica. Recursos não se aproveitam. Potencial morre não realizado. Porque mentalidade não suportou execução. Quarto custo. Você vive com arrependimento crescente. Cada ano que passa você olha para trás e vê oportunidades perdidas. Vê momentos onde poderia ter persistido, mas desistiu. Vê caminhos que poderia ter seguido, mas voltou. E arrependimento se acumula. Se aprofunda, até virar-se um peso que te esmaga. Quinto custo. Você transmite mentalidade fraca para a próxima geração. Se você tem filhas, sobrinhas, meninas que te observam, elas estão aprendendo mentalidade. E se sua mentalidade é de vítima, de desistência, de culpa, elas aprendem isso. E perpetuam. E ciclo continua. O que foi mais brutal para você? Comenta aqui qual diferença entre vencedora e perdedora te atingiu mais. Qual mentira você acreditava? Qual custo você está pagando? Se você continuar com mentalidade atual, veja o que vai acontecer. Daqui a um ano, você vai ter tentado mais 5 coisas e desistido de todas. Daqui a 5 anos, você vai ter pulado entre 20 estratégias diferentes, sem executar nenhuma. Daqui a 10 anos, você vai acordar e perceber que desperdiçou década inteira, com mentalidade que garantiu fracasso. E você não vai poder culpar ninguém, porque você teve acesso à verdade. Você entendeu como funciona. Você apenas escolheu não construir. Escolheu conforto de mentalidade familiar sobre desconforto de construção.
Escolheu manter padrão que te mantém perdendo sobre criar padrão que te faz vencer. E pagou o preço. Mas se você começar construção hoje, se você identificar um comportamento de vencedora e executar diariamente por 30 dias, daqui a 6 meses você vai operar diferente. Não perfeitamente, mas funcionalmente. Daqui a 1 ano você vai ter mentalidade que suporta a conquista. E daqui a 2 anos você vai olhar para trás e não vai reconhecer pessoa que você era. Porque mentalidade nova criou pessoa nova. Mas maioria nunca vai fazer. Sabe por quê? Porque construir mentalidade vencedora exige admitir que mentalidade atual é de perdedora. Exige reconhecer que você é parte do problema. Exige assumir responsabilidade total. E maioria prefere culpar a assumir. Prefere ser vítima a ser protagonista. E você pode ser vítima também. Pode continuar culpando. Pode continuar desistindo. Pode continuar com mentalidade que garante que você perde. Ninguém vai te forçar a mudar. Mentalidade de vítima é confortável. Você sempre tem desculpa. Sempre tem alguém para culpar. Sempre tem razão para não ter conquistado. Mas se você está exausta de perder, se você está farta de desistir, se você está cansada de culpar, você pode construir. Pode identificar comportamento de vencedora. Pode executar diariamente. Pode suportar desconforto. Pode persistir quando quer desistir. Pode construir mentalidade que te faz vencer. E aqui está a decisão final que você precisa tomar. Decisão que ninguém pode tomar por você. Decisão que vai definir se você passa próximos anos vencendo ou perdendo. Você vai construir mentalidade vencedora ou vai continuar com mentalidade de perdedora? Porque não existe meio termo. Não existe mentalidade morna. Você ou opera como vencedora ou opera como perdedora. Você ou age sem vontade ou espera motivação. Você ou busca desconforto ou evita. Você ou assume responsabilidade ou culpa. Você ou foca em processo ou obceca por resultado. Você ou elimina saída ou mantém. Escolha é binária. E escolher construir não é escolha única. É escolha diária. É escolha momento a momento. É escolha 1000 vezes por dia. Toda vez que você não quer fazer e faz. Toda vez que sente desconforto e permanece. Toda vez que quer culpar e assume. Cada escolha constrói ou destrói. E ninguém vai te salvar. Ninguém vai construir por você. Ninguém vai te carregar. Você ou faz ou não faz. E se não faz, você fica com a mentalidade que tem, que te trouxe até aqui, que te mantém onde está, que garante que você vai continuar perdendo. E você pode racionalizar. Pode dizer que não é momento certo, que vai começar quando tiver mais tempo, quando tiver menos pressão, quando tiver mais recursos. Mas essas são táticas de mentalidade de perdedora, para adiar construção, para manter você onde está, para garantir que você nunca começa. Momento certo não existe. Momento é agora. Ou você começa a construir hoje, ou você não começa, porque amanhã você vai ter mesma resistência, mesmas desculpas, mesmos medos. Nada vai mudar, exceto que você perdeu mais um dia. Mais um dia operando com mentalidade de perdedora. Mais um dia produzindo resultados de perdedora. E tempo está passando, não volta. Cada dia que você adia é dia que você nunca recupera. Cada semana é semana perdida. Cada mês é mês desperdiçado. E um dia você vai ter 50, 60 anos e vai olhar para trás. E vai ver décadas de mentalidade de perdedora. Décadas de culpa, de desistência, de mediocridade. E não vai poder voltar. Então escolha agora. Não depois. Não quando sentir pronta. Agora. Identifique um comportamento de vencedora. Comprometa-se com 30 dias. Execute hoje. E amanhã. E depois de amanhã. Independente de como se sente. Independente de dúvida. Independente de medo. Execute. E vai doer. Vai ser desconfortável. Vai ser difícil. Você vai querer desistir 1000 vezes. Você vai questionar se vale a pena.
Você vai duvidar se funciona. E você vai ter que persistir mesmo assim. Porque construção não acontece em conforto. Acontece em desconforto brutal, em execução forçada, em persistência quando tudo pede para parar. Mas se você faz isso, se você executa por 30 dias, se você adiciona comportamento após comportamento, se você constrói consistentemente por ano, você vira outra pessoa. Não porque mudou essência, mas porque construiu mentalidade que permite essência se manifestar, que remove limitações, que elimina autossabotagem, e essa pessoa vence. Não porque é sortuda, não porque é privilegiada, não porque tem recursos que você não tem, mas porque opera com mentalidade que produz vitória. Enquanto você operava com mentalidade que produzia derrota, diferença é apenas essa, mas essa diferença é tudo. E como você sabe quando mentalidade está realmente mudando? Como você reconhece que construção está funcionando? Aqui estão. Primeiros sinais que não mentem. Sinal de mudança. Murray 1. Resistência diminui. Nos primeiros dias, começar era batalha. Cada ação exigia força de vontade brutal, mas depois de semanas, você percebe que não está lutando tanto. Não que ficou fácil, mas ficou menos difícil. Resistência ainda existe, mas está menor. Isso é mentalidade mudando. Sinal de mudança. Dágula 2. Você para de negociar consigo mesma. Antes você acordava e barganhava. Só hoje eu pulo. Amanhã eu retomo. Mas agora você acorda e executa sem discussão interna. Não há negociação. Não há debate. Comportamento virou não negociável. Isso é mentalidade se consolidando. Sinal de mudança. Nara 3. Desconforto não te paralisa mais. Você ainda sente desconforto, mas não foge. Você sente resistência, mas não cede. Você experiencia dificuldade, mas não desiste. Sua tolerância a desconforto expandiu. Você consegue operar em níveis de pressão que antes te destruíam. Isso é capacidade aumentada. Sinal de mudança. Número 4. Você se cobra sem piedade. Antes, você se desculpava, se justificava, se perdoava fácil. Agora, você não aceita a mediocridade de si mesma. Você falha e reconhece brutalmente, não com culpa, com clareza. Falhei. Não executei padrão que construí. Amanhã executo. Isso é padrão interno elevado. Sinal de mudança. Número 5. Resultados aparecem sem você focar neles. Você estava focada em processo, executando diariamente, não checando o resultado. E de repente você percebe. Mudança aconteceu. Não dramaticamente, mas mensuravelmente. Você está diferente. Age diferente. Produz diferente. E não foi mágica, foi acumulação de execução consistente. Esses sinais vêm progressivamente, não todos de uma vez. E quando você vê todos 5 operando, você não tem mais mentalidade vencedora em construção. Você tem mentalidade vencedora construída. E tudo que você faz a partir daí reflete isso. E isso não é fim, é começo. Porque mentalidade vencedora não é destino. É ferramenta. Ferramenta que você usa para construir o que quer, para conquistar o que deseja, para viver vida que escolheu, não vida que circunstâncias determinaram, não vida que outros definiram. Vida que você construiu através de escolhas consistentes. E aqui está a escolha final mais brutal. Escolha que resume tudo. Escolha que você faz todo dia. Vítima ou protagonista. Perdedora ou vencedora. Mentalidade reativa ou mentalidade ativa. E você não pode ser as duas. Você escolhe uma. E escolha que você faz determina a vida que você vive. Vítima culpa. Protagonista assume. Vítima espera. Protagonista age. Vítima precisa de condições perfeitas. Protagonista cria condições. Vítima desiste quando fica difícil. Protagonista persiste especialmente quando fica difícil. Vítima perde. Protagonista vence. É matemática. É inevitável. E você pode dizer que não é justo. Que você teve circunstâncias difíceis.
que você não teve oportunidades, que o sistema estava contra você. E tudo isso pode ser verdade. Mas culpar não muda nada. Assumir protagonismo muda tudo. Porque protagonista não espera mundo mudar. Protagonista muda o que pode controlar, que é si mesma. E talvez você não mude sistema. Talvez você não mude economia. Talvez você não mude injustiças estruturais. Mas você muda como você opera dentro disso. Você muda suas ações, suas escolhas, sua mentalidade, e isso muda seus resultados. Não elimina obstáculos, mas te dá a capacidade de atravessá-los. E quando você vive como protagonista, quando você constrói mentalidade vencedora, quando você opera funcionalmente independente de circunstâncias, algo profundo acontece. Você para de se sentir impotente, para de se sentir à mercê, para de se sentir controlada. Você sente poder, não sobre o mundo, sobre você, e esse poder é tudo. Porque você não controla resultado final, não controla timing, não controla variáveis externas, mas você mal controla execução diária. Controla suas escolhas, controla sua mentalidade. E quando você controla isso, quando você opera com mentalidade vencedora consistentemente, resultado se torna provável, não garantido, mas provável, e probabilidade aumentada é tudo o que você precisa. Então escolha, agora. Vítima ou protagonista? Mentalidade de perdedora ou mentalidade de vencedora? Culpar ou assumir? Desistir ou persistir? Escolher é inevitável. Não escolher é escolher permanecer vítima. E vítima nunca vence, por definição. Se você chegou até aqui e isso te confrontou, deixa o like. Não pela educação, pela verdade brutal que te expôs. Agora você entende que mentalidade vencedora não é dom, é construção. Você entende as 5 diferenças brutais entre vencedora e perdedora. Você entende as 3 mentiras que te vendem. Você entende protocolo de construção. Você entende custos de não construir. A pergunta agora não é se você pode construir, é se você vai. Se você vai fazer trabalho brutal de execução diária. Se você vai operar em desconforto constante. Se você vai persistir quando tudo pede para parar. Se você vai ou se você vai continuar perdendo. Deixa nos comentários qual comportamento de vencedora você vai executar primeiro. Qual área você vai começar? Que dia você começa a contagem de 30 dias? Compartilhe com quem está perdendo com mentalidade de vítima. Inscreva-se se ainda não fez isso. Em alguns segundos vai aparecer um vídeo na tela. Não é sugestão, é continuação. É próximo passo de construção. Não ignore, porque transformação não acontece em entender, acontece em construir. A escolha sempre foi sua e sempre será.